nas suas fazendas. E quando eles perceberam as primeiras reuniões espíritas, eles disseram, a gente vê mais ou menos isso lá no terreiro da fazenda. Daí aquela terminologia que se usava antigamente, espiritismo de terreiro, espiritismo de mesa branca, espiritismo de salão, porque aqueles homens achavam que era uma forma diferente de espiritismo. O catolicismo no Brasil também nunca foi um catolicismo rígido. As pessoas frequentavam a igreja e ainda frequentam hoje, mas quase com uma ida ao clube, com uma reunião social. Né? Muitos nem entram, ficam do lado de fora, na calçada, conversando, discutindo o resultado do futebol, a derrota do ABC, a vitória do Alecrim. Alecrim nem joga, não sei quando Alecrim anda, né? Mas ficam ali fora batendo papo, o preço do carro, não sei o que, o dólar, como é que vai, e nem entram na igreja, essa é a verdade. Outros, pior ainda, vão para trás da igreja. Isso já é coisa do interior, vocês não sabem disso, é do meu tempo, né? Tinha a parte também de trás da igreja, que aí era o namoro, eram os encontros, etc. Mas para todos os efeitos, vem da onde, menino? Vem da missa, né? Na verdade, ainda hoje existe uma expressão assim, foi a missa sem ver o padre, né? Porque nem se entrava na igreja. Então o catolicismo brasileiro sempre foi um catolicismo, digamos assim, democrático demais. Então, os próprios católicos começavam a conhecer e não tinham nenhuma rigidez, né? Alguns, evidentemente, em aceitar aquela nova doutrina que vinha da Europa. Mas por quê? Por que motivo principal o espiritismo se afirma? Se afirma de uma maneira tal que ele é respeitado no Brasil até pelos seus inimigos, ou, se não inimigos, até por aqueles que não aceitam o pensamento espírita, mas respeitam o espiritismo. Diz assim, rapaz, o espiritismo é uma coisa séria. Você é espírita? O negócio é legal, eu não vou lá não mais, mas respeito. Por que é que o espiritismo atingiu essa aura de respeitabilidade? Por conta do trabalho dos seus grandes vultos, e aí a gente tem que olhar essas criaturas com muita gratidão. O espiritismo tem o seu embasamento no comportamento, na atitude correta, reta, de homens como Eurípides Barzanufo, esquecido por nós, o apóstolo de Sacramento, uma criatura que todos devíamos ler a respeito, estudar a sua vida, a sua obra, uma mediunidade fenomenal. Mas acima da mediunidade, porque a mediunidade não é o fim maior do espiritismo, é apenas um meio. O fim do espiritismo é fazer criaturas de bem, criaturas decentes, homens e pessoas boas, não é? Então, acima da sua mediunidade, ele era um homem de ação e um homem extremamente correto. Criaturas de um comportamento irretocável, criaturas que se procuram uma brecha na sua estrutura moral e não se encontra. Homens como Chico Xavier. Chico Xavier foi perseguido, Chico Xavier era vigiado, Chico Xavier, se ele cometesse um deslize, se ele tivesse cometido em vida um deslize deste tamanho, a obra espírita talvez não tivesse sobrevivido no Brasil. Qualquer deslizes que houvesse feito, porque a imprensa era em cima, o antigo cruzeiro, manchete, os jornais, os jornalistas, não é? Esperando que Chico Xavier desse um passo em falso, um dinheiro numa conta corrente, um presente recebido de alguém, um desvio de conduta na área sexual, seja lá em que área for, mas Chico Xavier jamais pisou um pouco que seja fora da sua conduta. Quando morreu o diretor da Federação Espírita Brasileira, deixou para Chico Xavier uma herança, todos sabiam das dificuldades do Chico, que não eram poucas, eram enormes, um homem pobre a vida toda, todos sabiam das dificuldades. Então, quando esse presidente da Federação desencarnou, que é o irmão Jacó daquele livro Voltei, né, o Frederico Wigner, quando ele desencarnou, ele era um homem de posse, ele deixou uma herança para Chico Xavier. Chico Xavier não aceitou. Quem quiser ler mais sobre isso, um livro de Sueli, Calda Schubert, e não lembro o nome do livro. Carta de Chico Xavier, algo desse tipo. Obrigado. Ele não aceitou. E as pessoas insistiram, e ele escreve uma carta ao presidente da Federação Espírita Brasileira à época, explicando os seus motivos e dizendo que aquele dinheiro ficasse para a viúva. Mas ele sabia o que fazer. Chico recebesse esse dinheiro, seria criticado até pelos espíritas. Chico era isso que ele queria?
trabalhou a vida inteira preparando esse bote, esse golpe do baú, uma espécie de golpe do baú. Né? Obrigado. Então ele jamais teve um deslize. É tanto que é respeitado por católicos, por evangélicos, por judeus. Aquela reportagem da Globo apareceu uma família judia falando a respeito de Chico com muito respeito e gratidão. Ou seja, criaturas assim transcendem as religiões, cruzam as fronteiras das religiões. Figuras como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, extrapolam a doutrina espírita, extrapolam o catolicismo, extrapolam qualquer que seja a religião que ela professe, porque são criaturas que se tornam universais. Seus conceitos e suas atitudes são universais. Essas criaturas vão ter o são, no primeiro momento, não é? Há um livro que fala em discípulos, apóstolos, seguidores, né? Diz que é muito fácil ser seguidor, ser discípulo já é mais complicado. Apóstolo, então, é um compromisso muito maior. A gente fala que Jesus é maravilhoso, a gente ama, a gente ora a Jesus, mas ser seguidor de verdade de Jesus, vestir a capa de Jesus, está um pouco acima, talvez, das nossas possibilidades atuais. Vestir a capa de santo não é para todos. Uma vez eu vi Raul Teixeira comentar que as pessoas dizem assim, minha cruz. E Raul disse, cruz não fica para espíritos ainda no nosso nível, não. Quem carrega a cruz são os grandes espíritos. Vocês são muito pretensiosos ao dizer a minha cruz. E quando a gente vê que a pessoa fala de cruz, que a gente realmente vai reparar, é uma cruzinha de cortiça, de isopor, maneirinha, que qualquer um leva, né? Porque uma cruz de jacarandá, de ipê, de uma saranduba, o negócio é mais, né? Moral, eu falo uma saranduba moral, são grandes provas, né? Não são provas pequenas. Imagine a prova que esse garoto que perdeu o braço mordido por um tigre vai enfrentar a partir de agora, uma adolescência. Vai se tornar um imaduro, né? Vai estar prótese, sei lá o quê, mas é uma grande prova. E para o seu pai, a família, né? Imagine, isso começa a ser uma tarefa dura que a gente reclama de uma coceirinha no pé, a gente reclama de uma espinhazinha que nasce aqui, imagine de coisas desse tipo. Então, essas grandes almas, esses grandes homens, Divaldo Franco, por que não? Divaldo Franco era, aos meus, sei lá que idade eu tinha, faz tanto tempo que a gente até esquece essas coisas, né? Mas eu lembro que quando começaram a aparecer os primeiros livros de Divaldo, e ele começou a vir a Natal, começou assim a se falar em Divaldo Franco, eu, pelo menos, eu tinha um pé atrás. Um baiano, rapaz, não te vem esse baiano, esse cara está com inveja de Chico, ele está imitando o Chico, copiando o Chico, não é? E eu tinha um pé atrás. O primeiro livro que eu li de Divaldo foi Primícias do Reino, haja tempo. Primícias do Reino, mas eu li com muitas restrições, não é? Por que Divaldo hoje é considerado, respeitado por todos, sem exceção? Pela Federação Espírita Brasileira, todo CFN ele está lá recebendo as comunicações de Bezerra de Menezes. Por quê? O que é que houve de transformação? Porque Divaldo jamais respondeu a ofensas, como aliás Chico também, jamais. E se vocês entrarem na internet e colocar Divaldo Franco lá, vocês vão ver que ainda há quem levante a voz, ainda há quem escreva falando mal, criticando, buscando problemas na figura, na vida de Divaldo. O que é que fez Divaldo se tornar um homem respeitável? A sua obra, o seu trabalho. Enquanto as pessoas criticavam, enquanto alguns procuravam compará-lo com Chico, enquanto alguns procuravam encontrar segundas intenções nas suas atitudes, Divaldo calava e fazia, Divaldo calava e trabalhava, Divaldo não respondia e produzia. E nessa produção já tem nem sei quantos, 200 e alguns livros. Tem a Mansão do Caminho, que é uma obra maravilhosa, está lá em Paulo Lima, em Salvador, quem quiser conhecer. Trabalho maravilhoso, feito por um homem que passa 2/3 do ano viajando, e alguém vai dizer, mas viajar é diversão. Ele não viaja fazendo turismo, ele viaja a trabalho. Ou seja, dorme invariavelmente em casa, nem sempre se hospeda em hotel, se hospeda em casa, as pessoas o hospedam em casa, estranhos o vão receber. Em países onde o movimento espírita, minha filha estava em Washington,
E Divaldo foi fazer uma palestra lá e ela foi assistir. Ela disse, papai, tinha 15 pessoas não assistindo. O movimento espírita no mundo não tem a repercussão que tem aqui. E ele viaja esse mundo inteiro como missionário que ele é, implantando, divulgando, enraizando a doutrina espírita em vários países. Portugal, quando Portugal era uma ditadura, uma dura ditadura, existem ditaduras mais frouxas. Então todo esse trabalho é realizado por criaturas que têm a doutrina espírita no coração e o objetivo do Cristo nas suas almas, transformar o mundo para melhor, modificando as pessoas que fazem o mundo. Uma obra de Divaldo que se afirmou, que responde por ele, porque ele não responde. Ele não responde. Divaldo vinha a Natal, vocês jamais vão ver Divaldo fazer a palestra de tarde e de noite ele está chegando, lá na praia, passeando, conhecendo. Não existe. Divaldo fica na sala, no quarto, trancado, psicografando. Sempre, sempre. Por isso vocês veem as mensagens de Divaldo, mensagem tal, sei lá, Estocolmo, não sei aonde, mensagem não sei o que, porque ele está viajando e está no hotel à noite, ou na casa que ele está hospedado, psicografando, trabalhando, e viajar é extremamente cansativo. Então essas criaturas, esses vultos, são pessoas diferenciadas de nós. Eu digo isso, mas evidentemente deve ver alguém aqui, quando eu falo nós, falo eu, que estou do lado de cá. Né? E vocês devem ter também essas almas graúdas, essas estaturas, não é, mais desenvolvidas, mas na média, não é, foge ao que nós somos ainda. Não vestimos essa capa do santo, do missionário, do tarefeiro, da criatura que coloca isso realmente como algo que ocupa um espaço da sua vida. Não, procuramos o centro espírita em busca de favores, procuramos o centro espírita em busca de respostas, procuramos o centro espírita em busca de soluções para os nossos problemas. E começamos a encarar a figura veneranda de Bezerra de Menezes como um ícone, como um mito. E conhecemos muito pouco do que ele era, do que ele pensava, do que ele fez. Não sabemos as dificuldades que ele atravessou, nem aquilo que era o objetivo principal da sua vida. O objetivo principal da vida de Bezerra de Menezes, a partir de um certo momento, por exemplo, foi trabalhar pela unificação do movimento espírita no Brasil. Bezerra de Menezes foi presidente da Federação Espírita Brasileira, atendendo a convites num momento muito difícil da Federação, e ele trabalhou pela unificação. É o homem que estava à frente do Pacto Áureo. O Pacto Áureo é o momento em que os espíritas brasileiros se unem em torno de uma ideia, em torno de um projeto. Esse momento é chamado Pacto Áureo, que estabelece um objetivo para o movimento espírita brasileiro. E a gente vê casas, centros, inclusive chamados Centro Bezerra de Menezes, que não fazem parte do trabalho de unificação, não são adeptos à federativa, por exemplo. Como que eu tenho Bezerra como mentor da minha casa? E o mentor da minha casa tinha como meta principal o trabalho da unificação e a minha casa não participa da unificação. Como é que Bezerra é o mentor do meu centro, da minha casa, da minha instituição? É um contrassenso, é um paradoxo. Um paradoxo. Se eu homenageio a Bezerra de Menezes, eu tenho que comungar os seus interesses, aquilo que eram os objetivos da sua vida. Então a gente começa a perceber que nós, com o nosso passado católico, o nosso atavismo católico, tendemos a transformar os vultos assim, uma coisa meio santa, não é? Então, se a gente está doente, a gente apela para as nocheiras, não é? Se a doença é mais séria, para o Dr. Bezerra de Menezes. Se o problema é mais grave, André Luiz. Se o negócio é caso de morte, é Manuel, não é? E assim por diante, não é? Como se apelasse para São Fulano, São Ciclano. E a gente esquece do objetivo maior do Espiritismo, que é a nossa transformação pessoal. Emmanuel era o mentor de Chico. Vamos procurar trabalhar os nossos mentores, os anjos da guarda, se vocês quiserem, os nossos guardiões, os nossos guias, os nossos amigos, aquele que está conosco, assumir um compromisso conosco antes que a gente encarnasse. Assumir uma tarefa, combinamos, fechamos negócio, contrato fechado, meu irmão. Eu vou lá para a terra, vou nascer e você vai me acompanhar, vai estar comigo, vai me intuir, vai me afastar de situações assim, Você vai estar comigo. Há um contrato, todos nós temos esse companheiro. A gente fica, fulano, ciclano, e a gente
E o pobre do nosso guia fica aqui triste, quer entrar em contato conosco e a gente fecha as barreiras da nossa mediunidade. Aí a gente tem aquela visão daquela entidade bonita, aí não, isso é que eu comi uma feijoada muito forte ontem e o negócio pegou mesmo, e eu tenho lá, como é que eu vou ter um mentor bonito desse? Não pode e tal. A gente não acredita, a gente acredita nos outros, nos mentores dos outros, nos guias dos outros, e nós, eu não mereço, merecemos. Talvez nem mereçamos, mas Deus é generoso. Deus é misericordioso e Ele capricha. E quanto mais perturbado a gente é, mais qualidades tem o nosso mentor, porque a gente dá trabalho mesmo, e aí tem que ser um mentor bom, porque senão o meu já tinha largado de mim há muito tempo, pedido as contas, né? Então, quanto mais rebelde é o espírito, mais um mentor. Lembra de Emmanuel, disciplina, dureza de Emmanuel com Chico Xavier. Então, essas criaturas são criaturas diferenciadas da gente. E a gente percebe, a gente lança um olhar assim, ao longo da história, a gente vai lá para trás, vamos lá para os tempos bíblicos. Aí a gente vê Abraão receber uma mensagem mediúnica, não é? A voz do Senhor, fala com ele e diz, olha, um acordo aqui, não é? Eu vou te dar uma grande descendência. A tua descendência vai cobrir a terra. Não é? Agora você vai ter que sair desse lugar que você mora aí, que aí não tem nada a ver, aí vai virar um cortiço mesmo, e você vai para uma terra que eu lhe prometo. E Abraão pega toda a sua tribo, as pessoas, a sua grande família, a sua criação, o que ele tinha, e se põe a caminho. Viajar antigamente não era como hoje. Era muito mais perigoso que hoje, ele está também, né? Está pelas fronteiras e tal. Muito mais perigoso. Não existia a Polícia Rodoviária Federal, não existia GPS, não existia satélite, nada disso. Salteadores nas estradas era só o que tinha. Não existia hotéis, coisas desse tipo. Algumas pousadas, alguns apex. Esse homem se põe contigo. Quem lê a história de Abraão vê todas as vicissitudes que ele passa, todas as dificuldades que ele passa nessa sua viagem. Ele vai com todos numa viagem longa por aquelas terras que a gente vê, são áridas, são quentes, são secas. E ele sai com aquele pessoal. O que é que Abraão fez? Abraão seguiu aquilo que a sua mediunidade, a sua intuição, o seu psiquismo, a voz que ele falou dentro e fora. Vai, Abraão. Eu sou teu pai, eu sou teu Senhor, eu estou com você, é uma tarefa, é uma missão. Você vai povoar essas terras, você vai ser o responsável por isso. E Abraão vai, e a gente sabe qual é a história de Abraão. Moisés é mais ou menos assim. Moisés também está no deserto, cuidando de ovelhas, sendo pastor de ovelhas. Pastorear ovelhas é guardá-las de quê? Salteadores e ladrões, porque não roubassem as ovelhas, para mantê-las ali reunidas enquanto pastavam. Ao final do dia, tanger. Aqui a gente chama tanger. Na linguagem dos pastores deve ter outro termo que eu não conheço, né? Tocar aquelas ovelhas de volta para o seu curral, para o seu redil. Essa era a tarefa de Moisés. Ele havia sido expulso do Egito por crime. Ele havia matado uma pessoa. E Moisés leva uma luz. Mas uma luz que besteira, né? Só que luz no tempo de Moisés tinha que ter uma fogueira, porque não existia bateria, nem energia elétrica. Então, se havia luz, havia o quê? Gente, pessoas. Então Moisés vê aquela luz em cima do monte, ele como pastor responsável pelas ovelhas, ele diz, fulano, vá levar as ovelhas e eu vou ver o que é aquilo ali. Quem está acampado ali, quem são essas pessoas que estão em torno daquele fogo, daquela fogueira. E Moisés sobe a montanha, o monte, para localizar, para descobrir o que é aquilo. Tem estrangeiros no seu território. Para sua surpresa, ele não encontra pessoas, não encontra uma fogueira, ele encontra uma luz. Mas nele na Bíblia diz que era uma sarça ardente. Você acha que Moisés sabia o que era uma lâmpada? Não, uma lâmpada elétrica, uma lâmpada fluorescente? Evidentemente não. Se ele vê uma luz, ele tem que atribuir a fogo, era a única maneira de ter luz. Então ele diz que é uma sarça, um arbusto, uma moita, que toca fogo e não se consome. De maneira que ele expressa de ver uma luz que não tem origem justificável, não é? Não vejo um arbusto incandescente, um arbusto que queima, que não se consome. E esse arbusto fala com ele um momento transcendente,
um momento, como chamam os filósofos, luminoso, um momento em que os entes espirituais se manifestam. Por isso a voz diz assim: tire a sandália, Moisés, porque você pisa em solo sagrado. Naquela época se tirava as sandálias para entrar nos templos, como respeito. Ainda hoje os umbandistas fazem isso. O pessoal da Umbanda fica tudo descalço. Alguns espíritas querem também de vez em quando tirar o sapato dentro do centro, mas é outra religião, outras práticas. E então Moisés vai lá, ele ouve aquela voz, ele conversa com aquela voz. E ele aceita a proposta que a voz lhe faz. Volta, vai enfrentar o faraó. Quem é que ele vai enfrentar? Marina. Ele vai enfrentar o faraó do maior exército da época, que era o exército do Egito. A maior força militar da época era o do Egito. E Moisés diz: stop, eu vou, fechado o negócio. Com que arma? Com que exército? Nenhum. Você vai, você e seu irmão. Seu irmão vai falar no seu lugar porque você é gago. Porque Moisés diz: Senhor, eu sou gago, como é que eu vou fazer? Vá com seu irmão. Ele vai com o irmão, e vai enfrentar o faraó. A proposta diplomática que Moisés leva para o faraó é mais sem conteúdo do que essas propostas que faz agora da guerra do Oriente Médio, né? Porque não resolve nada. Ele vai propor simplesmente que o faraó liberte a sua mão de obra barata, toda a sua mão de obra barata, né? E leve de volta. Não é verdade? Barata não, de graça, né? E é isso que ele vai pedir: deixa meu povo, liberta meu povo, deixa eu carregar meu povo. E ele consegue. E ele vai também falar para o seu povo, porque ele tinha que convencer também o seu povo. E quando ele vai falar para o seu povo, o povo diz assim: quem mandou você? Você vem em nome de quem? De onde é que você vem, Moisés? Olha, chega aqui do dia para outro, cai de paraquedas e quer que a gente lhe siga? Né? Quem é você? Que você vem em nome de quem? Quem lhe mandou? Ele diz: quem me mandou foi aquele que é. Porque a entidade que falou com ele no morro não disse nomes. Qual é o seu nome? Eu sou aquele que é. Se vira. Não tem nome. Então ele vai em nome de alguém que não tem nome. Não é? Como é o jeito dele? Como é o jeitão? Como é a gente vai fazer uma estátua dele de que jeito? Não tem imagem. Ninguém pode ver sua face. Então ele vai com um Deus abstrato. Tão abstrato quanto o Deus que nós hoje espíritas conhecemos. Um Deus que não tem rosto, não tem barba, não tem isso, não tem aquilo, nem nome. A gente chama Deus, a falta de outra maneira de chamá-lo, não é? Mas é o Criador, é a força, é o arquiteto do universo, é o início de tudo, né? Isso tem nome? Já pensou? Nome tem a gente. Tem minha pipibuzinha, Sebastinha, o nome dela a gente chama de Pinha. Mas Deus tem nome, não é? Então ele não tem o nome. E Moisés vai, e talvez o maior ato, né, talvez a maior façanha da nossa história, pelo menos na história bíblica, paira sobre todos os outros livros. Moisés conduz esse povo numa saga maravilhosa durante 40 anos pelo deserto. Vocês imaginem, 600 mil pessoas, multipliquem homens, sem contar mulheres nem crianças. Então multiplique aí que dá um número grandioso de pessoas no deserto. Abastecer, a logística, quem já foi do exército aqui sabe. Tem que ter todo um trabalho de logística, de abastecer água, comida, blá, 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 blá. E Moisés, então ele coloca a esse povo uma lei, um conjunto de leis, um sentido de nação, de país, de povo, não é? Isso nesse período de 40 anos, o resto é história. Homens diferenciados, homens de uma estatura, espíritos que vêm com a tarefa, isso tem um nome, missionários, espíritos missionários, uma missão. No meio de nós aqui, talvez algum de nós tenha trazido uma missão. Só que a grande maioria de nós, quando chega aqui, na hora do calor não é? Aí a gente deixa a missão de lado, porque é mais fácil ficar em casa, deitar numa rede, assistir Gugu, né? Você diz que já tem Gugu, Silvio Santos, sei lá quem, Faustão, pelo amor de Deus, mas, não é? E a missão é esquecida. Meu irmão vai para você: rapaz, você quer demais, rapaz. Você também quer isso. Eu já fui no centro essa semana, já dei passo e pronto, já fiz minha tarefa. Não, mas sábado vamos visitar uns hospitais. Que é isso? Hospital não é minha praia. Vamos na penitenciária, aí aqui não tem praia mesmo, que ninguém quer ir. Vamos na penitenciária, não é? Ou seja, exatamente aqueles a quem Jesus se dirigia, aqueles a quem Jesus buscava. Então a gente acha que vai ao centro espírita dar palestra uma vez por semana, já fez muita coisa. E olha lá, com carona. Se não tiver carona, não vai. Tem que ter o médio de transporte.
que é um tipo de médium muito em voga. É o médium que vai buscar e vai deixar, porque senão a médium fascista, não vai. Não vai, porque está em casa, está muito bem ali e tal, ainda chega atrasada, etc. Então são criaturas diferenciadas. São criaturas diferenciadas. Ao longo da história, menina, hoje eu estou conversando demais. Ao longo da história a gente vai vendo esses grandes vultos. Quem já leu Paulo e Estevão sabe mais ou menos do que eu estou falando, né? Ah, São Paulo, esse nomezinho, essa palavrazinha São, antes do nome, é muito ilusório. São Paulo, a gente acha que ele fazia assim, tchufa no gaveta assado na mesa. Fazia assim, tchufa um peru de Natal. Fazia assim, estava o café, o almoço, o jantar, tudo resolvido. Paulo tinha que trabalhar, além de tudo, além de escrever todas aquelas epístolas, e tem mais que não estão ali compiladas, além de todas aquelas viagens que quando a gente olha no mapa, não havia CVC, não é? A gente olha no mapa as viagens de Paulo, meu Jesus, como o homem andou, como ele caminhou, como ele viajou, como ele pregou, não é? Implantando uma doutrina nova, diferente. A gente chegar já com o livrinho de Kardec aqui, o pessoal já sabe que é espiritismo. Ele chegava com algo absolutamente novo. Um homem que havia morrido na cruz, um carpinteiro, que morreu da maneira mais humilhante e execrante possível, que foi Jesus. E ele ia falar que esse homem que morreu na cruz era o grande vitorioso, era o grande líder da humanidade. Imagine a tarefa de Paulo. Imagine, para pagãos. E Paulo enfrenta isso. E em Paulo Estevão a gente vê tudo que ele passa, ao momento que ele está no deserto, desesperado. Aí recebe. Quem vai guiar Paulo? Exatamente duas criaturas. Quem vai guiar Paulo é Estevão, que ele havia feito morrer apedrejado. Estevão é que venceu o grande mentor e guia de Paulo durante esse processo. E Abigail, a sua noiva, que também havia desencarnado, vem dar estímulo, vem encorajar Paulo naquele momento tão difícil. Então Paulo foi preso, apedrejado, mas passou por tudo. Leiam Paulo e Estevão, né? Vou até parar de falar, porque senão o pessoal não vai mais ler. Leiam Paulo e Estevão. Então o santo não resolve as coisas. O santo é só título, né? O resto é luta, é trabalho. Não é uma coisa, não queiram ser santos, não peçam a santidade não, porque o negócio é... Santa, tem uma parênteses, Santa Teresa d'Ávila de Lisieux, acho que Santa Teresa de Lisieux, estava atravessando umas corredeiras, água muito violenta, e a água virou Santa Teresa de cabeça para baixo, de cambota, estava levando, e lá embaixo ela conseguiu finalmente se agarrar num galho e saiu da água, não é? E quando saiu da água, aí Jesus apareceu a ela e disse: viu, Teresa, como eu trato os meus? Aí ela disse: Senhor, se é assim que trata os teus, por isso tens tão poucos. Tem tão poucos. Porque não é fácil. A coisa não é fácil. Não é? Jesus não fez ninguém ministro, não arranjou mensalão para apóstolo nenhum. Jesus só trouxe para os seus ministros, para os seus apóstolos, dureza, luta, não é? E aí a gente não é tantos. Francisco de Assis, o grande, maravilhoso. Abrimos a reunião, né, com a poesia que colocaram música de Francisco de Assis, belíssimo. Ele tem outros textos, mas esse é o mais conhecido. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Instrumento, olha o que é que ele está dizendo. Não é assim, me dê tua paz, não. Fazei-me instrumento, fazei com que eu seja agente, fazei com que eu seja transformador, fazer com que eu seja não pacífico, mas que eu seja pacificador. É diferente. Ser pacífico é uma coisa, pacificador é outra. Você vai trabalhar a paz no grupo e não só ser pacífico. Ser pacífico eu também sou pacificador para as grandes almas, para os grandes espíritos. E é assim que Francisco fala: fazei-me instrumento da vossa paz. E aí começa o belíssimo poema de Francisco de Assis. Francisco de Assis larga tudo: dinheiro, família, posição, família mais rica de Assis, seu pai o comerciante mais bem sucedido. Ele larga tudo, conta a história ou a lenda, que ele se despe, entrega as roupas. Meu pai, a partir desse momento eu abraço, ele não abraça o ministério, um cargo público, não. Ele abraça a dama pobreza. O que o pessoal deve achar? O que é que o pessoal achou e achavam de Francisco? Que ele era louco. Os primeiros escritos sobre Francisco colocam ele como um maluco. Ele pregava para os corpos no cemitério.
pregava para as aves, pregava para os animais. Ele chamava o burro de irmão burro, irmão jumento. Né? Então ele era, o seu comportamento a princípio era tido como de um maluco. Não compreendiam a absoluta simplicidade e amor que moviam o coração de Francisco. Talvez os discípulos de Jesus que mais tenham se aproximado da proposta de Jesus, de amar, de se envolver com os pobres, de dedicar a vida ao outro, porque esse é o grande objetivo da mensagem de Jesus. A gente vê no outro e não há outro caminho, na face do outro, e preferencialmente os necessitados, os desvalidos, os pobres, os deserdados da sorte. Esses é que a gente olhar face a face. Jesus está na face dessas criaturas, das quais a gente foge, das quais a gente bate a porta, das quais a gente levanta os vidros com película mais escura possível para nos separar deles. Mas ali é que está Jesus, se a gente interpreta corretamente as suas palavras. Então são esses grandes espíritos. Joana d'Arc, uma criança, um adolescente. Lá no Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa. Joana d'Arc está no interior da França, uma garota analfabeta, ler e escrever naquela época pouco. Ela era uma camponesa. Escuta vozes, quem escuta vozes para nós espíritas, os médios, criaturas de mediunidade desenvolvida, né? Para os outros é isso, é aquilo, sei lá. Nós sabemos que é mediunidade. Ela também podia dizer isso, é o sol aqui que está mexendo com meus miolos, mas ela acredita naquelas vozes. E as vozes dizem assim: vá e liberte a França. Libertar a França numa guerra de 100 anos. A famosa guerra de 100 anos que a gente estuda no livro de Borges Hermida. É da tua época, Borges Hermida? Borges Hermida é antigo, da nossa geração. Não é? Borges Hermida, a gente estudava a guerra dos 100 anos, e ali a Joana d'Arc, sem entender de luta, de guerra. Guerra não é só botar uma ruma de gente com pau na mão, não. Guerra é uma arte. Guerra tem táticas. Guerra se estuda. Não é como fazer a batalha com isso. São militares, são especialistas. E ela não era nada, era uma jovem analfabeta. E ela vai e lidera um exército. E é vitoriosa. Vitoriosa com a sua fé, com a sua mediunidade, com a sua crença, com a sua determinação. Joana d'Arc liberta a França. O que vem depois são consequências, porque esses espíritos todos são espíritos fora do seu tempo, acima do seu tempo. E como acima do seu tempo, são incompreendidos, como Jesus foi, como Francisco foi, como Paulo foi, morreu também executado, como Joana d'Arc foi, queimada. Mas conta Leon Denis, num livro maravilhoso, sobre Joana d'Arc, que no momento que porque as vozes abandonam Joana, vem o tal do testemunho. Os grandes espíritos passam o tal do testemunho. Há um momento de você mostrar que realmente é firme na sua convicção. Então, quando Joana d'Arc é presa, ela deixa de ouvir as vozes. E ela minhas vozes me abandonaram, minhas vozes. E as vozes, porque ali ela vai ser assediada, vão tentar mexer com a virgindade dela, porque a virgindade dela dava a ela um caráter, não é? Acima, porque ela tinha essa coisa da Virgem de Orleans e tal. E vão em suma, o interrogatório, tudo isso ela enfrenta só com a sua fé, porque as vozes alargam nesse momento. Mas quando ela vai ser queimada, as primeiras chamas lambem o seu corpo, é onde ele conta que ela olha para o alto e diz: minhas vozes não me mentiram, minhas vozes não me abandonaram. Porque naquele momento ela vê os espíritos se aproximando e vindo resgatava a ela com a missão cumprida, com a tarefa feita, realizada. Essas são as grandes almas, as grandes almas de grandes tipos. Kardec também, mas vamos voltar para dizer, não permite. Bezerra de Menezes tinha tudo para ser uma criatura, entre aspas, normal. Médico, político, não é? Político. Em política a gente sabe as facilidades e os desvios de caminho, não é? A gente conhece. Médico também. Medicina até hoje ainda dá uma certa pompa, né? A medicina dá o capa se sente assim um pouco acima, no Olimpo para lá, tem ainda uns 3 níveis, né? Então a época de dizer, imagine que a coisa era mais rala, no entanto, com muitas dificuldades. Bezerra morou aqui em Martim, né? E ele com muita dificuldade torna-se médico. A gente conhece a sua dificuldade para pagar os estudos, para comprar livros, etc. Mas ele consegue se tornar médico e uma voz importante no parlamento. Mas Bezerra lê o livro dos Espíritos.
Todos têm o seu momento de, digamos, de revelação, de chamado. Paulo, todos sabem, quando ele viaja para Damasco, né, tem o seu grande momento. Lutero tem o seu grande momento. Lutero também, tal qual Paulo, numa viagem, ele também tem um momento de transcendência, né? Francisco de Assis também escuta vozes dizendo: Francisco, vai construir a igreja. Agostinho, o grande Agostinho, né, também tem uma visão onde um espírito, que ele chama um anjo, toma uma epístola de Paulo e diz: lê, pega e lê. E a partir dali ele vai ler e se transforma, se converte e se torna o grande Agostinho de Hipona que nós conhecemos. Bezerra é uma coisa prosaica. Ele vai para casa, se eu não me engano, na Tijuca, vai de bonde, né? Bonde dava para você ler 3 livros dos Espíritos e ainda começar o livro dos Médios, né? Era uma viagem longa, né? Então, alguém dá ele, deixa eu lembrar quem deu o livro a ele, lembrou? Deu o livro a Bezerra de Menezes. Então, ele no bonde ali, sem nenhuma pretensão, né? Mas com a cabeça aberta, porque essa semana alguém estava me contando, uma amiga minha estava me contando que tinha uma amiga dela com problema, muito aflita e tal, e ela comprou o Evangelho segundo o Espiritismo e foi dado de presente a mim. E ela teve, ela tristíssima, chegou em casa, ficou deprimida. Porque quando foi dar o Evangelho segundo o Espiritismo, a amiga não quis nem pegar, não quero isso não quero esse negócio agora. Essa pobre dessa moça ficou tão triste com esse gente. Ainda existe gente assim? Existe, minha irmã, existe. Eu não insista, se a pessoa não quer, né? Mas Bezerra tinha a cabeça aberta, e cabeça é igual a paraquedas, só funciona bem aberta, né? Cabeça fechada não funciona. Bezerra aceita o livro e começa a folhear o livro do bonde. E ele conta na sua biografia que era como se ele já conhecesse aquilo. Que era, ou seja, aquelas palavras caíam no seu coração, não é? Como um refrigério, todas aquelas explicações, a começar porque o que é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e seguiu-se tudo aquilo, de modo que quando Bezerra terminou de ler o livro dos Espíritos, ele já era um homem interessado em conhecer mais sobre a doutrina, e aí começa, não a sua transformação, porque ele já estava preparado, digamos assim, o terreno estava adubado, mas começa a sua tarefa, começa o seu trabalho. E Bezerra então é aquele homem que é absolutamente generoso, que dá tudo o que tem, a ponto de dar um anel de formatura. Em suma, era chamado médico dos pobres. Imaginem médico dos pobres. A gente lê André Luiz no nosso lar. André Luiz, uma vez por mês, se eu não me engano, atendia. No filme aparece isso. Ele atendia gratuitamente no seu consultório, uma vez por mês. E quando ele chega no mundo espiritual, quando chega no nosso lar, os contadores lá do nosso lar tinham tudo registrado. Você em vida atendeu tantas mil pessoas gratuitamente. Está aqui anotado, né? Dessas, 15 lembram de você e umas 5 fazem prece por você. Vocês imaginam, ele tinha que ter atendido muito mais para ter mais gente orando por ele, né? Então, André Luiz uma vez por mês fazia isso quando estava na terra. Bezerra fazia isso com uma atitude constante. Tornou-se conhecido. Quando alguém se torna conhecido assim, Aristóteles dizia que nós somos aquilo que fazemos frequentemente, fazemos com assiduidade. Quem faz o bem assiduamente é o quê? É um homem bom. Quem faz a caridade é uma criatura caridosa, porque isso passa a ser parte da sua essência, parte da sua prática e uma parte importante da sua vida. Então, era isso que Bezerra de Menezes fazia. Torna-se aquele homem a quem todos recorrem. Torna-se aquele homem a quem todos vão tirar dúvidas, a quem todos vão pedir conselhos, a quem todos vão pedir a sua opinião revestida de bom senso, de parcimônia, de sensatez, de tranquilidade. Aquela criatura que não fala mal de ninguém, aquela criatura que também não responde a críticas. Para ser melhor espírita ainda, para se dedicar mais ainda, ele declara isso naquela época. Hoje ainda não é fácil. Hoje ainda muita gente diz: meu irmão, qual é a sua religião? Eu sou espírita e tal, espírita. O quê? Espírita. Quer nem dizer que é espírita. É tanto que no censo do IBGE, né, somos muito mais do que aquilo que aparece no IBGE. Né? Mas as pessoas, é um católico, não pisa na igreja faz 50 anos, né, vive no centro espírita, mas diz que é católico. Então, muitos hoje ainda não assumem essa condição de espírito. Diz assim, que sim, pai, eu gosto
Aí eu simpatizo, Kardec é legal, mas eu ainda não estou pronto. Tem essa história de não estar pronto, hein? Eu ainda não estou preparado. Vai estar preparado quando? Daqui a 30 encarnações? A gente se prepara ou não se prepara? Então, numa época em que é muito mais dura que hoje, porque eu ainda alcancei, centro espírita, a grande maioria, a porta nem abria para a calçada, a porta era de lado, e a gente ia passando assim, olhava para um lado para o outro, não entrava quando não tivesse ninguém olhando, porque a gente tinha medo de ser visto entrando no centro espírita, era como ser comunista. Quando eu era rapaz, era igual a ser comunista. Botar o livro dos espíritos debaixo do braço era como botar Karl Marx, né? Era uma coisa meio louca, negócio de espiritismo. Então, numa época como essa, ele vai para o parlamento, tá? E se declara espírita. E por espírita ele abandona as suas atividades parlamentares, ele abandona a vida de político profissional, porque não conseguiria conciliar as duas coisas. Então, grande dizer, quantos de nós fariam isso? Quantos de nós teriam uma atitude desse tipo? E esse homem toma, então, essa atitude maravilhosa. Bezerra de Menezes, ao contrário daquilo que eu falei, que a coisa do santo abre os caminhos, Bezerra tinha grandes dificuldades, inclusive financeiras. Tinha um filho obsediado em uma gravíssima obsessão. Gravíssima obsessão. Aí a gente podia pensar assim, mas doutor Bezerra, assim com os homens, não é? E o filho dele não... Não. O que levou o Bezerra de Menezes à prática mediúnica foi exatamente esse seu filho. Ele queria resolver esse problema do filho. Mas ele conseguiu melhorar o problema do filho, mas não resolver completamente. E aí se pergunta, por quê? Porque a obsessão do rapaz tinha causas anteriores muito graves. Então, não é obsessão, não é essa coisa que a gente pensa que é tão fácil, que 3 passos ali, 2 conversas aqui, e aquilo se afasta. Não, isso é um processo muito mais lento, principalmente uma obsessão desse tipo. Então Bezerra desencarnou e esse filho muito melhorado, evidentemente, mas jamais ficou completamente livre daquele processo obsessivo. Há obsessões que, se a entidade se desprender completamente, o encarnado desencarna também. Tamanho está o entrelaçamento, o envolvimento desses dois espíritos, dessas duas almas. Então os caminhos são mais complicados do que a gente imagina. Mas isso não faz Bezerra perder a fé, Bezerra abandonar o trabalho. E em determinado momento grave para os caminhos do espiritismo no Brasil, o espiritismo estava dividido entre místicos, né, e os científicos. Isso existe em todo lado, em toda religião, sempre há essa divisão entre aqueles que são mais o lado religioso, transcendental, e os que são mais afeitos, né, à letra, à palavra, ao estudo, ao aspecto científico. E no Brasil isso aconteceu. E eram grupos que não se reconciliavam, não chegavam a acordo nenhum. Então eles procuram Bezerra de Menezes e o convidam para ser presidente da federação. E ele aceita sob uma condição, de deixassem que ele trabalhasse, deixassem ele fazer o que ele queria fazer. E ali à frente o filme não coloca isso, à frente da Federação Espírita, Bezerra promove o famoso, nós espíritas reverenciamos com muito respeito, o famoso Pacto Áureo, que é o envolvimento, o compromisso de todos aqueles que assumem a doutrina espírita de seguirem uma linha não igual, não uniforme. Impossível haver 2 centros que façam tudo da mesma maneira. Impossível haver instituições diferentes que tenham igualzinho a mesma maneira de ver e de agir. Não uniformes, mas unificadas, ou seja, tendo como seu objetivo principal o estudo e a prática do Espiritismo, segundo nos passou o codificador Allan Kardec. Segundo os Espíritos, que são aqueles que implantaram o Espiritismo no mundo, que nos passaram. Então a unificação, o Pacto Áureo que Bezerra conseguiu promover e que perdura até hoje, é esse acordo que reúne todas as instituições, ou todas não, as adesas, em torno das federativas de cada Estado, e as federativas de cada Estado em torno da Federação Espírita Brasileira, que coordena, que orienta, mas não impõe, não é bebedeiro, não vai para centro espírita não para dizer assim, é assado, absolutamente. Às vezes nós espíritas achamos que essa nossa grande força, que é essa liberdade de ação,
às vezes é uma certa fraqueza, né? Porque a gente vê algumas coisas muito fora dos eixos, mas absolutamente não há o dedo, não há ninguém mete bedelho, ninguém dá pitaco nas vidas das instituições. Elas têm a sua autonomia, mas a base, o princípio deve sempre ser Kardec. As obras consultadas, as obras da codificação e as obras complementares. E tudo que fuja isso, tudo que saia desse prisma, desses princípios, não é que sejam errados ou certos, mas não constitui a prática espírita como nos foi passada e como devemos zelá-la, devemos preservá-la. Em função da preservação dessa prática é que o irmão Bezerra de Menezes até hoje continua trabalhando pelo Brasil, pelos brasileiros, pelos espíritas de uma maneira geral. A gente vê um livro de Valdo Franco, Psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, aonde as entidades vão, para a surpresa de Manuel Filomeno de Miranda, eles se aproximam de uma casa de Umbanda, uma casa de prática afro-brasileira, de religiões afro-brasileiras, a surpresa de Manuel Filomeno de Miranda. E lá tem uma entidade chamada Emerenciana, não esqueço nunca o nome dela, porque eu sou emerenciano, né? Emerenciana. Mas quando eles chegam lá, quem está ali é uma preta velha. Está uma preta velha e tal, atendendo aquelas pessoas, e quando termina, que aquela preta velha se afasta do médium, a entidade se transforma e é uma mulher branca chamada Emerenciana, uma entidade iluminada. Então eles vão conversar com elas, mas irmã, como é isso? E ela diz, olha, aqui tem muitos necessitados e nós não podemos abandoná-los. E por que a senhora se transveste de preta velha? Porque se eu chegar aqui com a minha aparência habitual, eu não vou ser acolhida. Então eu assumo um aspecto de humildade e de simplicidade para atingir o coração desses necessitados. Ou Deus está em todo lugar, ou não está em lugar nenhum. Então Deus está nos terreiros, Deus está nos centros, nas igrejas católicas, nas sinagogas, nas mesquitas, está nos corações dos homens de boa vontade. E homens de boa vontade estão em todas as religiões, seja Bezerra de Menezes, seja Gandhi, seja Madre Teresa de Calcutá, seja Vicente de Paulo, seja Francisco de Assis, seja esse Papa maravilhoso que a espiritualidade superior enviou para ficar à frente dos destinos do catolicismo no mundo, seja onde for, Deus está presente aonde houver homens de boa vontade e principalmente onde houver pessoas necessitadas, pessoas ainda em estado de aflição, em estado de desajuste, aí é que Deus vai estar mais fortemente ainda presente. Por isso, nós todos devemos não venerar, devemos não santificar, mas devemos ter um respeito profundo, uma admiração profunda, por criaturas, por homens, por espíritos como esse, que têm mensagens maravilhosas através da psicografia de Chico Xavier, através da psicografia de Divaldo Franco. Mensagens que mostram que ainda hoje ele permanece conosco num trabalho incessante de promover a paz no Brasil, a concórdia no Brasil. Não é à toa que essa Copa do Mundo, que nós esperávamos tantas catástrofes, esperávamos tantos conflitos, transcorreu na mais absoluta paz, na mais absoluta fraternidade. Porque espíritos como Bezerra zelam pelos nossos destinos. Porque espíritos como Eurípides Basanufo continuam à frente desse trabalho pacificador da nossa nação e dos nossos corações. Por isso, ao Dr. Bezerra de Menezes, as nossas saudações, nosso respeito, ao nosso preito de gratidão, na certeza, na convicção absoluta da sua presença entre nós. Da sua presença sempre que houver um coração aflito, uma alma em estado de tristeza, alguém em problemas de saúde. Ele, a sua equipe, ele e seus companheiros, eles e os seus mensageiros estarão sempre assessorando, orientando, iluminando as nossas almas, mas sempre com a intenção que nós usemos como exemplo e que procuremos imprimir às nossas vidas, ao nosso trajeto, ao nosso comportamento, o padrão, não o padrão FIFA, mas o padrão Bezerra de Menezes nas nossas atitudes, na nossa filosofia, na nossa postura. Que Jesus ilumine essa casa, que Jesus esteja presente junto à equipe espiritual que com certeza assiste, assessora, ilumina os trabalhadores,
Que Deus esteja presente dentro da sua equipe material, de uma forma tão abnegada, deixe as suas casas e venha se exercer esse trabalho. Muito obrigado a Rui, muito obrigado a Lilma, a Jaime, que me convidaram, a seus amigos e amigas, e uma noite maravilhosa para todos nós. É bom, né, a gente ouvir assim. É bom a gente ficar mais leve e saber o quão importante é ouvir palavras, conhecimento, como no caso do nosso irmão Nilo. Nilo é interessante que a maneira como ele fala para a gente, ele conversa com a gente, dizendo das coisas que a gente por acaso já ouvira em algum tempo, mas que às vezes a gente precisa estar relembrando. O Nilo nos traz isso, traz a facilidade do conhecimento e faz com que cada um de nós se aperceba daquilo que é preciso dar continuidade. Obrigado, nosso irmão Nilo. Que você possa continuar sempre, meu irmão, fazendo esse trabalho belíssimo e levando essa mensagem conversada e pensamento pensado para todas as pessoas. Eu gostaria agora que pudéssemos fechar os nossos olhos, que pudéssemos relaxar, levar os nossos pensamentos à espiritualidade maior e sentir quão belo é ter a presença do Mestre entre nós. Doutor Bezerra de Menezes, obrigado por esta oportunidade. E vamos agora então nos transportar para um monte, onde ele, unido com as pessoas, ele vai Deus, eleva seus pensamentos, e não só isso, eleva suas mãos e pede: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoaremos. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Pois vosso é o poder para todos. E é a ti, Mãe, também agradecemos, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria de Jesus, por nós todos os pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual. E assim desejamos vocês todos que acompanharam e não se acompanharam a conversa de Nilo esse ano na nossa casa. Amanhã teremos aqui a presença do nosso irmão Sebastião Maia no estudo mediúnico, a continuidade, portanto, do estudo mediúnico. O irmão Janice estava falando agora há pouco sobre a questão da lista das pessoas que já estão se inscrevendo para o ESD, para o estudo.